A Americanas, um dos principais nomes, mais tradicionais nomes do varejo brasileiro, diz ter encontrado uma inconsistência contábil, ou seja, um rombo financeiro que pode chegar à casa de 20 bilhões de reais no balanço e, diante disso, o presidente da... Você acabou de ouvir a manchete que abalou o Brasil em janeiro de 2023. Mas presta atenção numa coisa. Para você entender o tamanho desse rombo, 20 bilhões de reais dá para construir 4 estádios do Maracanã do zero. Dá para pagar o Bolsa Família de 3 milhões de famílias por um ano inteiro. E essa grana sumiu do balanço de uma empresa que tinha quase 4 mil lojas espalhadas pelo Brasil. A Americanas, aquela loja vermelha que todo mundo conhecia desde criança, escondia o maior esquema de fraude contábil da história do mercado financeiro brasileiro. E hoje eu vou te contar essa história do começo, da primeira venda em 1929, até o dia em que o império desabou. Eu sou o Arquivista. Hoje vamos nos aprofundar nos emaranhados dessa história curiosa do caso Americanas. Vou voltar para 1929, para você entender direitinho de onde vem essa empresa. Imagina a cena: 4 americanos, John Lee, Glenn Mattson, James Marshall e Batson Borger, pegam um navio nos Estados Unidos rumo a Buenos Aires. O plano deles era simples: abrir uma loja popular na Argentina, no estilo tudo por 5 ou 10 centavos, que era moda nos Estados Unidos na época. Só que no meio da viagem, eles conheceram 2 caras, um brasileiro chamado Aquino Salles e um austríaco, Max Landesmann. E esses 2 passaram a viagem inteira convencendo os americanos de uma coisa: esquece Buenos Aires, vai pro Rio de Janeiro, lá tem mais gente, mais oportunidade. Chegando no Rio, eles sacaram a parada na hora. Tinha um monte de funcionário público, um monte de militar, gente com salário fixo mais modesto, e ninguém vendia coisa barata para esse povo. Era tudo loja chique e cara. No dia 2 de maio de 1929, eles registraram a empresa, Lojas Americanas S.A., e logo depois abriram a primeira loja em Niterói, com um slogan que era a cara da época: nada além de 2 mil réis. Agora vem a parte que poucos sabem. No dia da inauguração, sabe quantas pessoas entraram na loja na primeira hora? 0. Ninguém. Os caras estavam lá, vendo a empresa quebrar antes de começar. Depois de muito tempo, uma menininha que estava na rua passou minutos olhando pela vitrine. Comprou uma boneca. E pronto, aquela boneca foi a primeira venda da Americanas, a venda que salvou a empresa antes mesmo dela existir direito. E olha que coisa, deu certo demais. No final daquele primeiro ano, já eram 4 lojas, 3 no Rio, uma em São Paulo. Em 1940, a Americanas abriu capital na bolsa, virou sociedade anônima. Daí vieram décadas de crescimento normal. A Americanas virou parte do Brasil. Era a loja onde sua mãe te levava para comprar brinquedo de Natal, onde você comprava chocolate antes do cinema. Aquela fachada vermelha estava em todo lugar. Mas no começo dos anos 80, a empresa estava em queda, os fundadores tinham saído, as ações desabavam, e o valor de mercado estava menor do que o valor dos próprios imóveis da empresa. Era uma joia esquecida, e 3 caras enxergaram isso antes de todo mundo. 3 sócios do Banco Garantia, o banco mais cobiçado do Brasil na época, ganharam bônus altíssimos no fim do ano, e tinham que decidir o que fazer com o dinheiro. O primeiro, Jorge Paulo Lemann, 43 anos. Tenista profissional, formado em Harvard, fundador do banco. Calmo, estrategista. O segundo, Marcel Teles, 32 anos. Jovem, ambicioso, agressivo. Esse cara depois ia transformar a Brahma na maior cervejaria do mundo. E o terceiro, Carlos Alberto Sicupira, o Beto, 34 anos. Esse era o operador, o cara da execução, famoso por uma frase que virou mantra do capitalismo brasileiro: custo é como unha, tem que cortar sempre. Os 3 olharam para Americanas e viram o que ninguém via: uma empresa subvalorizada, com lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, que valia menos na bolsa do que valiam os próprios imóveis dela. Foi compra fácil. Eles foram comprando ação por ação até virarem donos da empresa. E a partir daí, tudo mudou.
O trio aplicou na Americanas a mesma fórmula que ia usar depois na Brahma, na Ambev, no Burger King, na Heinz. Meritocracia agressiva, metas pesadas, corte de custo no osso e bônus gigantes para quem entregasse resultado. Quem trabalhou na Americanas nos anos 90 e 2000 te conta. Era pressão sem fim. Você batia a meta ou estava fora, mas quem batia ganhava muito bem. Era um modelo americano, brutal, que funcionava. E funcionou mesmo. Olha o que aconteceu nas décadas seguintes. 1999. A Americanas lançou o Americanas.com. Foi uma das primeiras grandes operações de e-commerce do Brasil, quando comprar pela internet ainda parecia coisa de filme. Tempo.100. Americanas.com, rapidez você compra. 2006. Comprou o Submarino e criou a B2W, gigante do varejo online. 2007. Comprou a Blockbuster Brasil. Lembra a Blockbuster? Pois é. 2015. Chegou a 1.000 lojas físicas no Brasil. 2021. A maior fusão da história da empresa. Lojas Americanas e B2W se fundiram numa coisa só, a Americanas S.A. Quase 4.000 lojas, 80.000 produtos diferentes. Operações em todos os 26 estados e no Distrito Federal. E quem comandava a operação no dia a dia há 20 anos era um cara que poucos brasileiros conheciam pelo nome, mas que mandava em tudo. Miguel Gutierrez, o CEO de confiança do trio. Guarda esse nome aí, você vai ouvir muito ele agora. Agora a parte mais importante do vídeo. Presta atenção aqui que sem isso, nada faz sentido. Como exatamente a Americanas conseguiu esconder 25 bilhões de reais? Onde estava esse buraco? Vou te explicar de um jeito que você vai entender em 2 minutos. Eram 2 truques principais. Primeiro truque, o risco sacado. Imagina que você tem uma loja e compra produto da Brastemp. A Brastemp te entrega uma geladeira e você tem 90 dias para pagar. Mas a Brastemp quer o dinheiro agora. Ela não quer esperar. Aí entra o banco no meio. O banco paga a Brastemp hoje e você fica devendo para o banco. Pronto. A sua dívida deixou de ser com fornecedor e passou a ser com banco. Isso é risco sacado. É legal. Todo mundo no varejo faz. Mas aqui está o pulo do gato. Dívida com banco, no balanço, é dívida bancária. Aparece como endividamento da empresa. É feio. Os investidores não gostam. Já a dívida com fornecedor é só uma conta a pagar. Bonitinha. Não conta como dívida. E o que a Americanas fazia? Ela pegava esse risco sacado, que era dívida bancária de verdade, e lançava no balanço como se fosse dívida com fornecedor. Sacou? A empresa parecia ter muito menos dívida do que realmente tinha. Segundo truque, VPC, Verba de Propaganda Cooperada. Funciona assim, você tem a loja e a Brastemp quer aparecer no seu encarte de promoções. Você dá destaque para a geladeira da Brastemp na sua propaganda, e a Brastemp te paga uma verba para divulgar. Isso também é normal. Toda varejista grande faz. Magazine Luiza, Carrefour, Casas Bahia, todo mundo. Só que tem um problema. Essa verba tem que entrar no balanço como contas a receber da empresa. Em valores normais, a gente está falando de uns 1% a 2% da receita da empresa. No Magazine Luiza, em 2022, foram 392 milhões de reais. No Carrefour, 184 milhões de reais. Coisa pequena. Sabe quanto a Americanas tinha de VPC fraudada no balanço, em valores que vieram à tona depois? 21,7 bilhões de reais. Bilhões, com B. Isso simplesmente não existe no varejo. É absurdo. É como se a Americanas tivesse 100 vezes mais verba de propaganda do que qualquer concorrente do mesmo tamanho. E sabe por quê? Porque grande parte dessa verba era inventada. A diretoria criava contratos fictícios de propaganda, registrava no sistema e usava esses lançamentos para esconder a dívida real da empresa. Resumindo, por um lado, a Americanas escondia dívida, risco sacado. Por outro, inventava receita, VPC fantasma. E o resultado é que no balanço, a empresa parecia saudável. Olha que coisa, a fraude era tão grande,
mas tão grande que a Polícia Federal demorou meses só para entender direitinho como ela funcionava. Imagina os auditores antes. Final de 2022. Miguel Gutierrez, depois de 20 anos comandando a Americanas, anuncia que vai sair. E os acionistas trazem um peso pesado para substituir. Sérgio Rial, ex-presidente do Santander. Cara respeitadíssimo no mercado, a bolsa amou. Quando o nome de Rial saiu, a ação da Americanas subiu 21% num único dia. O mercado achou que ia entrar uma nova era de gestão profissional na empresa. Rial assumiu oficialmente no dia 2 de janeiro de 2023 e começou a olhar os números. Pensa numa pessoa experiente que passou a vida em banco, abrindo o balanço da Americanas e encontrando coisas estranhas. As cartas dos bancos credores não batiam com o que estava no balanço da empresa. Os números não fechavam, as contas eram absurdas. Foram 9 dias. Em 9 dias, Rial entendeu que aquilo ali não era erro contábil, era fraude. Uma fraude sistemática que tinha sido feita por anos. No dia 11 de janeiro de 2023, a Americanas publicou o famoso fato relevante para a Bolsa. Havia inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais no balanço. Sérgio Rial se demitiu no mesmo dia. Junto com ele, o diretor financeiro André Covre. E aí, o mundo desabou. No dia 12 de janeiro, a ação da Americanas caiu 77% num único pregão. A empresa perdeu 8,4 bilhões de reais em valor de mercado em algumas horas. Investidores que tinham economia de uma vida em ações da Americanas viram o dinheiro virar pó. 8 dias depois, no dia 19 de janeiro, a Americanas pediu recuperação judicial. E aí, o tamanho real do problema apareceu. A empresa devia, ao todo, 43 bilhões de reais. Para 16.300 credores diferentes, de banco gigante a fornecedor pequenininho de cidade do interior. Em fevereiro, a dívida foi atualizada para 47,9 bilhões de reais. E a pergunta que estava na cabeça de todo mundo era a mesma. Como é que isso passou batido por tantos anos? A auditoria da empresa, há quase 2 décadas, era a PwC, uma das 4 maiores auditorias do mundo. Como ninguém viu? Como o conselho de administração, onde tinha gente do trio Lehman, Teles e Sicupira, não enxergou nada? E a resposta começou a aparecer com a chegada da Polícia Federal. Em junho de 2024, um ano e meio depois do estouro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure. 80 policiais nas ruas, 15 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva e o sequestro de mais de 500 milhões de reais em bens dos investigados. Os 2 principais alvos? Miguel Gutierrez, o ex-CIO, e Ana Cristina Saicali, ex-presidente da B2W e da AME Digital. Só que tem um detalhe, nenhum dos 2 estava no Brasil. Gutierrez tinha saído do país para a Espanha em 2023, logo depois do estouro. Tem cidadania espanhola, herdada do pai. Estava morando em Madrid, num bairro nobre. Saicali também sumiu. A PF botou os 2 na lista da Interpol, na chamada Difusão Vermelha, que é tipo a lista dos mais procurados internacionalmente. E aí, no dia 28 de junho de 2024, deu a notícia que parou o Brasil. Gutierrez foi preso em Madrid pela Interpol. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, foi preso em Madrid, na Espanha, depois do seu nome, inclusive, ter sido incluído na lista de procurados da Interpol. Mas calma, que a história não acaba bem para a justiça brasileira. A Espanha tem uma regra. Ela não extradita seus próprios cidadãos. E como Gutierrez tem cidadania espanhola, ele foi solto no dia seguinte. Teve que entregar o passaporte, mas continuou livre, em casa, em Madrid. Em agosto de 2024, um tribunal brasileiro até revogou a prisão preventiva. Hoje, ele responde em liberdade na Espanha. A extradição é praticamente impossível. Ana Saicali também acabou voltando para o Brasil em julho de 2024. Entregou o passaporte e responde em liberdade. E aí entram os delatores. Olha quem cantou.
Marcelo Nunes, ex-diretor financeiro da Americanas, fechou delação premiada. Detalhou tudo: como funcionava o esquema, quem mandava, quem assinava o quê. Flávia Carneiro, responsável pela controladoria da B2W, também fechou delação. Fábio Abratti, ex-diretor, idem. E em 2025, Márcio Cruz Meireles, ex-vice-presidente, também virou delator. E nas declarações dele, uma frase chamou a atenção. A palavra final era do Miguel. Quando perguntaram para o Meireles se o conselho de administração, o conselho onde tinha gente do trio Lehman, Teles, Sicupira, sabia da fraude, ele respondeu uma coisa fascinante. Essa foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Se o conselho sabia ou não sabia. Olha o peso disso. Um delator dizendo que ele mesmo, que estava lá dentro, não sabia se os donos da empresa estavam por dentro ou não. Hoje, a denúncia formal do Ministério Público inclui 12 ex-executivos. E os crimes são pesados: associação criminosa, manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 26 anos de prisão. Mas tem uma coisa que eu quero que você pare e pense comigo agora. Os 3 acionistas de referência, Lehman, Teles e Sicupira, não foram denunciados. Não respondem criminalmente por nada. Eles dizem que também foram vítimas, que confiaram em executivos que os enganaram. Os delatores não acusam diretamente o trio. Mas o que faz mais sentido para você? Que 3 dos maiores empresários da história do Brasil, donos da empresa há 40 anos, com assento no conselho de administração, simplesmente não sabiam de uma fraude de 25 bilhões de reais que rolava embaixo do nariz deles? Ou que eles sabiam de alguma coisa, mas o esquema foi construído para que ninguém pudesse provar? Pensa nisso. Eu volto nesse ponto no final. Agora vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. Para onde foi essa grana? Porque olha, 25 bilhões de reais não some no ar. Esse dinheiro saiu de algum lugar e foi parar em outro. E a investigação tem 3 teorias principais, cada uma com peso de prova diferente. Teoria número 1. Bônus por metas falsas. Esse aqui é o mais documentado. Lembra do modelo do trio? Meritocracia, metas pesadas, bônus altíssimos para quem batesse? A acusação é direta. A fraude inflava artificialmente os resultados da empresa. E quando o resultado parecia bom, a diretoria batia metas que não tinha batido de verdade. E recebia bônus milionários por uma performance que era mentira. Só em 2022, a diretoria da Americanas teve aumento de 40% nos salários. Os bônus pularam de 7,9 milhões de reais para 10,7 milhões de reais. Era recompensa por entregar um resultado que existia só no papel. Teoria número 2. Insider Trading. Venda de ações antes do estouro. Essa é gravíssima. A Polícia Federal descobriu que, nos meses anteriores ao anúncio do rombo, os ex-diretores venderam juntos 287 milhões de reais em ações da Americanas. Olha esses números. Miguel Gutierrez, sozinho, vendeu 171,7 milhões de reais em ações. E o detalhe é cabuloso. Até julho de 2022, ele só tinha vendido 13 milhões de reais a vida toda. Depois de julho, quando ele descobriu que ia ser substituído pelo Real e que a fraude ia ser descoberta, vendeu 158 milhões de reais de uma vez. Quase tudo num único trimestre. Ana Saicali vendeu 59,6 milhões de reais. José Timotel de Barros, ex-vice-presidente, vendeu 20,7 milhões de reais. E vai por aí. 10 ex-diretores diferentes despejaram ações no mercado entre agosto e outubro de 2022. Eles vendiam para investidor inocente, que estava comprando achando que estava pegando uma boa empresa por preço bom. E eles sabiam que aquela ação ia virar pó dali a 3 meses. Teoria número 3. Ocultação patrimonial em paraísos fiscais. Segundo a investigação da PF, antes de fugir para a Espanha em 2023, Gutierrez vendeu imóveis e carros no Brasil e mandou o dinheiro para offshores em paraísos fiscais. A movimentação foi feita para dificultar o rastreamento e proteger o patrimônio dele de bloqueios judiciais. Resumindo,
A grana se dividiu em 3 rios: bônus por mentira, ação vendida com aviso prévio e dinheiro escondido fora do Brasil. Tudo isso, claro, segundo as investigações. As defesas negam. E enquanto tudo isso acontecia, sabe quem pagou a conta? Não foi o trio. Não foi o Gutierrez, que mora em Madrid. Foi o cara que tinha aplicado a economia da vida em ação da Americanas. Em janeiro de 2023, a ação valia uns R$12. Hoje, depois de 2 anos, ela vale centavos. A queda total foi de mais de 99%. Investidor pequeno, fundo de pensão, aposentado, todo mundo perdeu. Foi o fornecedor pequeno. Aquela fábrica do interior que vendia produto para Americanas e que ficou pendurada com nota fiscal não paga. Tem fornecedor que faliu junto. Foi o funcionário. Mais de 40 mil pessoas trabalhavam na empresa quando a crise estourou. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve salário atrasado. E foi o brasileiro comum. Porque depois desse caso, o crédito no varejo brasileiro inteiro ficou mais caro. Os bancos passaram a desconfiar de qualquer empresa do setor. Quem ia abrir o próximo Magazine Luiza, a próxima Renner, encontrou um mercado mais fechado. E custo maior para a empresa vira preço maior para você na hora da compra. A Americanas continua existindo, hoje. Saiu da recuperação judicial em 2024, depois de um aporte de R$12 bilhões dos próprios acionistas, Lehman, Teles e Sicupira. Eles colocaram dinheiro para salvar o que tinham construído. Mas a marca, aquela marca vermelha que era símbolo de confiança, virou sinônimo de fraude. Antes de terminar, eu quero voltar naquela pergunta que deixei lá atrás. Será que os donos da Americanas, Lehman, Teles, Sicupira, sabiam ou não sabiam dessa fraude? Para alguns, é óbvio que eles foram enganados. Confiaram demais no Gutierrez, no executivo que estava lá há 20 anos, e o cara abusou dessa confiança para construir o esquema escondido. Para outros, é impossível que 3 caras com a experiência deles, donos da empresa, com assento no conselho, com auditoria interna funcionando, simplesmente não tenham notado nada. Eu não vou te dar minha opinião, eu vou te fazer uma pergunta. Se o esquema funcionou por anos, sob o nariz de 3 dos maiores empresários do Brasil, sob a auditoria de uma das maiores firmas do mundo, com bancos como Bradesco, BTG e Itaú emprestando dinheiro para a empresa, quantas outras empresas, agora mesmo, estão fazendo a mesma coisa? Comenta aí embaixo o que você acha, eu leio todos. E deixa o like, se inscreve no canal para não perder a próxima pasta. Porque a Americanas não é caso isolado, é só o primeiro arquivo dessa estante. A pasta volta pro arquivo. Eu te vejo na próxima.